Olá pessoal, eu sou Águida Maria, eu estou presidenta do SINDSEC, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Xarambeira, e venho dirigir-me especificamente aos profissionais da enfermagem de Xarambeira, aos servidores e ao público de modo em geral. Fazer considerações sobre a aprovação do PL 039/2023, que trata sobre o piso salarial da enfermagem, né? Fazer também algumas considerações sobre a nossa Casa Legislativa, sobre a fala de dois vereadores especificamente, certo? E é isso, vamos começar aqui já dizendo que o projeto de lei número 039/2023 foi aprovado neste dia 6 de setembro de 2023 por 11 votos a 4 na Câmara Municipal de Xarambeira. O projeto de lei dispõe, sobre o piso salarial da enfermagem, ou a falta de piso, como nós veremos em seguida. Ele frustra, todas as expectativas da categoria, essa categoria que foram considerados os heróis da pandemia, que luta por dignidade, por valorização, por um piso salarial mais digno e mais justo para as suas competências, para a sua formação, e para a sua importância diante da nossa sociedade. Então, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara hoje frustra todas essas expectativas, tudo aquilo por quem a gente vem lutando desde 2021 é como se tivesse escorrido pelo ralo, Agora vamos falar um breve histórico aqui só sobre o andamento dessa questão, A gente não teve a oportunidade de ocupar a tribuna, apesar de ter solicitado, a tribuna. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, porque é o nosso contraditório, a nossa contradita, digamos assim, que a gente não teve a oportunidade de contradizer, lá o que foi dito na Câmara, o que foi dito ficou como verdade absoluta, porque não teve contraditório. Estou fazendo um contraditório aqui, vou deixar isso claro, Então, pessoal, eu não vou fazer histórico do piso, vou deixar claro, mas desde novembro de 2022, que a gente solicitou com o prefeito municipal, o Dr. Cirilo Pimenta, audiência para tratar com ele especificamente do piso salarial da enfermagem. O prefeito Cirilo Pimenta, ele nunca nos recebeu para tratar deste assunto, A gente solicitou também este ano da secretária de saúde do município, esta nos recebeu, A secretária de saúde, a doutora Ana Cláudia, ela já recebeu a categoria recentemente 2 vezes, Ela recebeu uma comissão dos profissionais que estavam na greve. Vocês lembram da greve que houve recente, há 2 meses atrás? E esta semana, na última segunda-feira, dia 4, ela recebeu a diretoria do SINDSEC e uma comissão de servidores filiados, ao SINDSEC. Então, vamos lá. A secretária nos deu todas as informações, fez todas as considerações do que está sendo feito, do que está sendo ajustado, nos passou as garantias do que está posto em lei, do que está pronto. Em ajustando todas as coisas, os profissionais têm a garantia de receber os seus repasses. Pronto. Isso foi muito bem posto pela secretária e também nos informou que o projeto de lei iria para a Câmara nesta quarta-feira, dia 6. Vixe, foi uma alegria geral, porque a categoria estava ansiosa para que esse projeto de lei fosse logo para a votação na Câmara. A categoria esperava o projeto de lei, garantindo a ela
o piso salarial, né? Então, mas a secretária, ela não tinha a minuta do projeto. Isso estava com a Procuradoria. Então, a gente saindo de lá na segunda-feira, por volta de 16 horas, a gente foi direto à Procuradoria. A gente foi recebido lá pelo procurador Giliardi, né, que nos informou que o projeto ainda estava sendo reavaliado, que ele ainda poderia sofrer modificações, porque estava aguardando ainda decisões do Supremo. Como a gente sabe, esse projeto tem dezenas de embargos, né? E então ele também não nos deu a minuta do projeto, porque segundo ele não adiantava nos dar a minuta do projeto, porque ele ainda poderia sofrer modificações, ainda não estava assinado. Mas eis que quando sai a pauta da Câmara na terça-feira, está o projeto de lei lá pautado para ir à votação em regime de urgência simples, como sempre a Prefeitura manda, para ir à votação na sessão do dia 6. Agora eu vou ler o projeto para vocês, porque lá na Câmara ele foi aprovado, mas como vocês sabem, os projetos de leis não são lidos, né? É só a justificativa do projeto que é lida na Câmara. Não, a gente não toma conhecimento do corpo da lei que está sendo aprovada lá. E eu vou ler agora o projeto de lei e depois o nosso ofício, certo? Fazer as considerações sobre isso. Projeto de lei número 039 de 2023, de 4 de setembro de 2023, dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar da União Federal, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. O prefeito do município de Quixeramobim, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o valor adicional repassado pela União Federal ao município de Quixeramobim a título de assistência financeira complementar, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Artigo 2º. Considera-se piso salarial para os fins desta lei o valor remuneratório dos profissionais equivalente ao vencimento básico, não sendo computados dessa forma parcelas indenizatórias, vantagens pecuniárias, variáveis, individuais ou transitórias. Artigo 3º. O valor da assistência financeira complementar não altera o vencimento básico dos respectivos servidores e a carga horária de 40 horas semanais, podendo ser observado a sua proporcionalidade. Artigo 4º. A assistência financeira complementar transferida pela União não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias e não será incorporada aos vencimentos ou às remunerações dos profissionais contemplados. Artigo 5º. Compete à União custear, nos termos da emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, os valores a título de assistência financeira complementar para atingimento do piso salarial, não sendo repassada essa responsabilidade de forma automática ao município, estando este desobrigado do seu cumprimento em caso de não custeio pela União. Parágrafo único. Fica autorizado o município conceder o pagamento da complementação de valores dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras vinculados à administração municipal para o alcance do piso salarial estipulado até o limite da assistência financeira complementar transferida pela União. Artigo 6º. O pagamento da diferença salarial a título de complementariedade da União para fins de atingimento do piso não altera o regime jurídico único dos respectivos servidores previstos na legislação municipal. Parágrafo único. Permanece inalterada a legislação que fixa a remuneração e o vencimento base
do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira nos termos da legislação municipal. Artigo 7º. Os valores repassados a título de assistência financeira complementar da União serão destacados no contra-cheque dos profissionais com rubrica específica. Artigo 8º. Caberá ao gestor da Secretaria de Saúde do município o repasse dos recursos às entidades privadas sem fins lucrativos e às que participam de forma complementar ao SUS e atendem no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS, até o limite da assistência financeira complementar transferida pela União de acordo com os registros dos estabelecimentos validados pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos ao respectivo gestor do município, o que deverá compor o relatório anual de gestão. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de maio de 2023. Passo da Prefeitura Municipal de Xeramubim em 4 de setembro de 2023, Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior, Prefeito Municipal. Então, quando a gente recebeu esse projeto de lei, nós enviamos para a nossa assessoria jurídica para fazer análise e o Dr. Valdeci, o nosso assessor jurídico, chegou à conclusão que esse projeto de lei, ele não fixa o piso, né? Ele vincula o pagamento do que está estipulado na lei 14.434, ele vincula a 44 horas, ou seja, vai ser só uma parte disso que os profissionais de Xeramubim receberão do município, e também não fixa, né? Nem os valores ele fixa. Então, nós enviamos ao presidente da Câmara, né, de 5 de setembro de 2023, né, ofício de número 71 do Sindicato dos Servidores Públicos de Municipais de Xeramubim, ao presidente da Câmara, vereador Igor Martins, sugestões para o PL número 039 de 2023, de 4 de setembro de 2023. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, SINDSEC, entidade sindical de primeiro grau, vem pelo presente solicitar de Vossa Excelência emendas ao projeto de lei número 039 de 2023 do Executivo, sugeridas pelo Dr. Valdeci Alves, assessor jurídico do SINDSEC. Número 1, né? Piso é piso e não remuneração, para consertar esse texto. Número 2, diminuir a jornada para 40 horas. E número 3, fixar o piso da enfermagem. 3 sugestões aqui. Diante do exposto, solicitamos de Vossa Excelência a alteração do texto supracitado e o uso da tribuna livre, antes da discussão do PL de número 039, para falar sobre o retrocesso para os profissionais da enfermagem, caso o PL seja aprovado como está. Desde já, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço. Respeitosamente, Águida Maria Rodrigues da Silva, presidente do SINDSEC. Tá? Agora nós faremos aqui as considerações sobre, especificamente, o dia de hoje e essa questão aqui do ofício, né, pessoal? Sobre o projeto de lei, né, eu acho que os vereadores, né, nossas excelências lá, eles não analisaram com a devida atenção o texto do projeto, né? Até porque a gente falou aqui que o texto precisava de alteração, a gente solicitou a alteração, a gente solicitou a tribuna para conversar com os vereadores sobre as alterações que a gente estava querendo fazer, né? Então, se você manda um ofício à Câmara, nos termos que a gente mandou, solicitando alteração em um projeto de lei,
já fica subentendido para todos os representantes parlamentares da casa que esta solicitação é legítima porque vem da entidade representativa da categoria e que para que isto seja feito eles não podem aprovar a urgência simples do projeto de lei. Além do mais, em suas palavras facultadas, 2 vereadores solicitaram vistas ao projeto. Mesmo assim, tudo isso foi ignorado, né, pela casa, a nossa solicitação, a solicitação de 2 vereadores, e a casa aprovou a urgência simples e a mesma votação para o projeto aprovou tudo a toque de caixa, né, sem ouvir o contraditório, sem ouvir aquilo que a categoria tinha a dizer sobre o assunto. Porque, como eu já falei anteriormente, das solicitações de discussão com o executivo para discutir especificamente a implantação do piso UPL, a gente não teve sucesso, porque o que foi discutido com a categoria foi a secretária de Educação, discutiu muito bem os assuntos da pasta dela, né? Que é das questões, as questões logísticas, né? Que competem à secretária de Saúde. O que compete ao Executivo e à Procuradoria, que são os projetos e envio das leis, isso não foi discutido com a categoria, nem com o Sindicep. E a Câmara também não nos deu oportunidade de falar. Gente, que eu me lembre, era coisa assim, mas você não tinha solicitado a tribuna. A gente não tinha como solicitar a tribuna, porque até segunda-feira, que é o dia da gente mandar ofício para solicitar a tribuna, porque a pauta da Câmara é publicada 24 horas antes do início da sessão. Então, a gente não sabia que o projeto de lei iria, porque lembre-se que a gente saiu quase 17 horas de segunda-feira do gabinete do subprocurador do município e a gente trouxe de lá a informação que o projeto provavelmente não iria à Câmara. A gente não se preocupasse porque tinha outra sessão até o dia 22, que é a data limite de fazer o pagamento, né? E que haveria inclusive possibilidade de sessão extraordinária se precisasse. A gente sabe que a Câmara não iria se negar, né, a comparecer caso fosse necessário. A gente sabe todas essas coisas, né, que o procurador nos diz. Mas o fato é que pela primeira vez, que eu me lembre, se isto aconteceu outra vez, eu não me lembro, pessoal, mas pela primeira vez que eu me lembro, foi negado ao Sindicato dos Servidores Públicos a oportunidade na tribuna da Câmara para defender os interesses da categoria. Que eu me lembre, desde que eu atuo nesse sindicato, que é desde 2005, mesmo que eu não estivesse à frente da diretoria como eu estou agora, né, na frente da diretoria executiva, mas eu participava da diretoria e tinha uma participação ativa nas sessões da Câmara, né, toda a vida que tinha algum assunto referente a qualquer categoria de servidores, eu estava lá, né, para dar o meu apoio à categoria que fosse. E que eu me lembre, é a primeira vez que é negado fala na tribuna ao Sindicep, quer ele tivesse inscrito na tribuna livre ou não. Mesmo quando não estava, era do interesse da categoria e os presidentes ocupantes da cadeira até agora nunca tinham negado a palavra ao Sindicep para falar, defender os interesses da categoria, pelo menos que eu me lembre. Esta foi a primeira vez. É bom deixar esse registro, né? E lamentar que a Câmara, que sempre deu oportunidade, às vezes ela atendia as nossas solicitações, a maioria das vezes ela não atendia a nossa solicitação, mas nos permitia a palavra, nos permitia fazer a contradição daquilo que veio do Executivo.
que esta é a nossa função também, né? Se não vem de acordo com aquilo que a categoria almeja, daquilo com que é direito da categoria, a gente tem que contradizer, né? Quem aprova as leis é a Câmara, são os vereadores, mas o sindicato tem a palavra também, pelo menos até esta data, né? 6 de setembro de 2023, o sindicato teve a palavra, teve o direito de contradizer, teve o direito de falar em nome daqueles que nós defendemos. Esta, que eu me lembro, foi a primeira vez que nós não tivemos esse direito. E o projeto de lei foi aprovado tal qual veio do Executivo, sem nenhum contraditório, né? E agora eu quero fazer algumas considerações sobre 2 vereadores especificamente. Bom, gente, eu queria falar especificamente sobre uma fala do vereador Pedro Paulo, que ele disse lá, esteve surpreso lá no plenário, né, de o sindicato estar ali com a enfermagem, porque o sindicato andava muito lá, mas era com a educação, ele achava que o sindicato era da educação. Eu considerei isso, assim, uma fala inadequada, o vereador Pedro Paulo, porque só este ano de 2023, eu, Águida Maria, já estive 3 vezes naquela tribuna, tratando especificamente do piso salarial da enfermagem. Só este ano de 2023, e a gente tem aí as lives da Câmara, né? E todas as vezes também que eu fui agora neste ano de 2023 para tratar da campanha salarial 2023, lá também estava incluso os profissionais da enfermagem. O senhor, só este ano, eu não vou citar os outros anos, vou citar só este ano, 2023, o senhor já me ouviu falar lá na tribuna. Eu digo que o senhor me ouviu, o vereador Pedro Paulo, porque o senhor, isso é uma qualidade sua que eu tenho que elogiar. O senhor é um vereador que não falta às sessões. Pelo menos todas as vezes que eu assisto às sessões, o senhor está. Que eu assisto virtual, quando eu não vou, eu assisto virtual, o senhor está. Quando eu compareço lá, o senhor também está. Então, o senhor já me viu lá e já me ouviu ali naquela tribuna falando de muitos profissionais, tipo fisioterapeutas, tipo fonoaudiólogos, tipo pedagogos, intérpretes de Libras, assistentes sociais, entre outros, quando eu vou lá reivindicar reposição salarial para eles, que são os profissionais que ganham acima do salário mínimo no município, que não tem reposição salarial há uma década. O senhor já me viu falar sobre isso muitas vezes naquela tribuna. E só sobre a enfermagem eu já fui 3 vezes. E quando eu vou fazer a campanha salarial, também eles estão inclusos. Então, eu que acho estranho o senhor dizer que achar que o sindicato era dos professores. Agora eu vou falar sobre o vereador François. Vereador François, Vossa Excelência sempre nos tratou muito bem, né? Quando presidiu a casa, mas também hoje o senhor fez uma fala comparativa, comparando o piso da enfermagem com o precatório. Vereador François, são 2 coisas completamente diferentes. E uma coisa que o senhor esqueceu de citar: os precatórios do Fundef, François Saldanha, teve 2 momentos distintos. Um momento distinto em que foi aprovado aquela parcela de 11 milhões de reais que foi recebida pelo município, que já foi pago, né? A parte dos professores já foi pago, só uma partezinha que faltou, que nós estamos judicializando, né? Você que é professor pode judicializar, que é afiliado, né? E outra coisa, o segundo momento foi aquele acordo que o prefeito municipal estava fazendo, né? Que ainda está judicializado,
que eu queria informar para o senhor que mais de 200 professores já compareceram, filiados, né? Porque os filiados não podem, mas mais de 200 professores filiados já compareceram aqui ao SINSEC para entrar com ação naquele processo, tá? Ele está judicializado também. Então, a Câmara votou, não nos ouviu, nos deu a oportunidade de falar, mas não atendeu a nossa solicitação e aprovou o acordo, mas a gente não concordou, a gente está lá e já tem muitos professores aí agendados para dar entrada no processo lá, porque ainda não colocamos todo mundo, porque a gente ainda não tem condição estrutural de atender a todo mundo que quer, a todo professor que quer entrar nessa ação, né? Lembrando ao senhor também que isso é para os professores que trabalharam até 2006, né? Os professores atuais, o corpo de professores atuais, que entrou depois de 2006, não consta aí. Então, François, isso não vale comparação. Inclusive, os dois momentos do precatório também não vale comparação, porque em um momento todo mundo ficou feliz, porque o dinheiro que estava aí foi aprovado para a gente receber a nossa parte, e no outro momento todo mundo ficou decepcionado e insatisfeito com o acordo feito, que traz um prejuízo de alguns milhões de reais aos professores do município que trabalharam até 2006, né? Então, o senhor, como eu já disse, que está judicializado. Se os professores tivessem ficado felizes, eles não estavam entrando com ação judicial, não é, vereador François? Então, as duas coisas são diferentes e não merece comparação. A enfermagem, ela quer o piso dela, o piso salarial dela, e não esse arremedo que foi aprovado hoje, que não garante nada, absolutamente nada, não dá nenhuma garantia, não leva para lugar nenhum. É só um complemento, um bônus, e só. O que foi aprovado hoje é isso. Então, a enfermagem também não ficou contente com isso. Então tá aí, pessoal, era o que eu tinha para falar na tribuna da Câmara, né? Logicamente que eu não ia falar tudo isso, né? Que não tinha tempo de eu falar tudo isso, mas aí a Câmara não nos deu a oportunidade, aí eu tive que vir falar aqui nesse vídeo.